Fala galera, beleza? Meu nome é Ibrahim e eu ensino um método que pessoas comuns utilizaram para criar hábitos de emagrecimento definitivo em apenas 21 dias. E esses hábitos nada mais são do que você de fato emagrecer e manter esses resultados para o resto da sua vida. E no vídeo de hoje, assim como você viu no título, eu vou falar sobre como dormir pode de fato te ajudar a emagrecer. E um pouco sobre alimentação, exercício físico e no final eu vou lançar um desafio para você de 5 semanas para você atingir uma vida saudável. Os pilares para uma vida saudável são alimentação, prática de exercício físico e sono. Em relação à alimentação, eu já publiquei um vídeo sensacional falando sobre comida de verdade, sobre os tipos de alimentos, é só você conferir aí no canal. Exercício físico, o que é importante você entender sobre exercício físico? Hoje eu vou falar sobre 3 aspectos do exercício físico. Primeiro, em relação ao sedentarismo. O que o sedentarismo causa na nossa vida? Existe uma matéria publicada no site do Ministério da Saúde dizendo que 3 em cada 100 mortes no país podem ter influência do sedentarismo. O que o sedentarismo afeta? A nossa energia e disposição. A gente cansa com facilidade, durante o dia a gente sente aquele cansaço extremo, sobe uma escada e já fica cansado, faz qualquer movimento que demanda um pouco mais de energia e fica com a respiração ofegante. E isso trazem problemas que afetam a nossa saúde e o nosso dia a dia. Por exemplo, dificuldade em cumprir metas e cumprir prazos, no nosso desempenho nas nossas tarefas diárias, nas rotinas de trabalho, estudo, casa. E o sedentarismo afeta também a nossa autoestima. O fato da gente se valorizar, identificar as nossas qualidades, aquilo que a gente tem de melhor. A gente acaba, inclusive, ficando um pouco mais incerto nas ações que a gente toma. Isso por conta da baixa autoestima. E olha que interessante, a atividade física aumenta a disposição e a autoestima. Isso é incrível, porque a partir do momento que a gente começa a prática de exercício físico, a gente começa a ter benefícios em relação a eliminar o sedentarismo e aumentar cada vez mais a nossa autoestima. E aí é interessante a gente entender a diferença de atividade física para exercício físico. Atividade física, qualquer movimento que a gente faz feito pelos nossos músculos, que gastam energia, ou seja, que queima caloria. Exercícios físicos são atividades sistematizadas, ou seja, planejamento em relação àquilo que a gente vai fazer, e a sequência de movimentos tem um objetivo, não é fazer por fazer. E normalmente está ligado à saúde, estética, emagrecimento. Então, basicamente, a diferença é essa. Atividade física, qualquer movimento que você faz em relação à sua musculatura, e exercício físico são atividades planejadas, sistematizadas e que normalmente têm um objetivo por trás, saúde, estética, emagrecimento e etc. Vamos a alguns exemplos de atividade física. Empurrar o carrinho de criança, empurrar o carrinho de compra, passear com o cachorro, cuidar do jardim, lavar o carro, limpar a casa. Aí tem atividades físicas que a gente faz no trabalho, por exemplo, como andar entre um setor e outro, subir e descer escadas, descer um ponto antes. E também tem aquelas atividades de lazer que normalmente a gente faz com os nossos amigos, né? Combina de fazer alguma coisa compartilhada. Já o exercício físico, correr, dançar, caminhar, pedalar, nadar. E aí a gente vai entrar agora no nosso tema principal, que é em relação ao sono. Porque todas essas atividades e exercícios influenciam e fazem com que a gente tenha uma boa qualidade no nosso sono. E já vai uma dica aqui. Todo exercício físico é importante que você tenha um intervalo de 3 horas do final ao momento que você vai dormir, porque senão pode afetar na qualidade do seu sono. Maravilha, então vamos falar um pouquinho sobre sono. Primeira coisa que normalmente as pessoas perguntam é: tem um tempo certo para eu dormir? Os cientistas, os estudiosos em relação ao sono, dizem que o ideal é que fossem 8 horas de sono, porque o nosso corpo, quando a gente vai dormir, existem etapas do sono e a gente precisa de tempo para que a gente atinja todas essas etapas. E se você dorme menos tempo, 4 horas, 5 horas, 6 horas, isso pode comprometer a qualidade dessas etapas do sono. Ou seja, esses ciclos que correspondem a essas etapas. Ciclos esses que trabalham com a nossa recuperação emocional, a nossa memória. E essas etapas são aquelas que vão produzir os hormônios, vão sintetizar as nossas proteínas, ou seja, fazer a digestão do nosso alimento, de tudo aquilo que a gente absorveu de alimento durante o dia. E aí existem 2 etapas, o sono REM e o sono no REM. O que significa isso? Basicamente você tem que entender dessas 2 etapas. A etapa no REM tende a reduzir o metabolismo cerebral, ou seja, entrar naquele momento de relaxamento, liberar hormônios e restituir os nossos tecidos. Já o sono REM, que é uma sigla em inglês que significa a movimentação rápida dos olhos. Então a sigla significa isso, Rapid Eye Movement. Meu inglês não é muito bom. Traduzindo movimentação rápida dos olhos, que é o sono que a gente fala do sono profundo, é onde a gente vai trabalhar a nossa memória e onde a gente sonha.
Tá bom, você falou sobre a etapa do sono, sobre atividade física, exercício físico, que né, a gente tem que tomar cuidado aqui e ali, mas tá, qual que é a função do sono? Por que eu tenho que dormir? Então vamos lá, o sono tem como função restaurar o nosso corpo, conservar a nossa energia, proteger o nosso organismo e consolidar a nossa memória. Ou seja, todas as experiências que a gente viveu durante o dia, tudo aquilo que a gente absorveu de conhecimento, de informação, é consolidado no sono. Ah, entendi, beleza. Ok, mas eu tenho uma rotina muito corrida, esse negócio de dormir 8 horas pra mim não dá certo. E aí, o que vai acontecer comigo se eu não dormir bem? Se eu não respeitar em relação à quantidade de tempo que eu tenho que dormir, etc. Então vamos lá para você entender quais consequências você não respeitar o sono, você não dormir bem pode trazer na sua vida. Aumentar a fadiga, o estresse, você vai ficar mais irritado. Normalmente pessoas que dormem pouco têm uma predisposição a ter mais raiva, a despertar aqueles picos de estresse com mais facilidade. Você vai ter dificuldade de reagir, ou seja, o seu tempo de reação, sabe? A sua resposta rápida a alguma coisa, alguma atividade. Você tem dificuldade na concentração, prejudica a sua memória de curto prazo. Você vai reduzir a atividade da síntese proteica. Nossa, o que é isso? Por exemplo, uma relação que a síntese proteica tem é com a nossa construção muscular, a nossa massa magra. Então olha a quantidade de consequências e pontos negativos que podem ter na sua vida que talvez você já esteja sentindo por conta de simplesmente de você não dormir bem. Maravilha, Brian. Você falou aí sobre as funções, sobre as consequências, mas o que eu posso fazer então para melhorar o meu sono? Excelente essa dúvida que você tem. Algumas coisas que você deve evitar para que você possa ter um sono melhor. Aqueles alimentos de preparo rápido, fast foods da vida, alimentos calóricos e gordurosos. Entra num conceito que eu falei no vídeo sobre alimentação de valor nutricional, ou seja, alimentos que têm muita caloria, porém quase nenhum nutriente. Isso vai prejudicar a sua digestão, consequentemente atrapalhar o seu sono. Eliminar ou evitar alimentos ricos em calorias e gordura. Cuidado com sal e açúcar em excesso, inclusive refrigerante que é rico em açúcar. Então, quanto mais refrigerante você bebe, mais prejudicado será o seu sono. Aqueles lanches rápidos, doces, biscoitos, salgados, não substitua suas refeições principais, café da manhã, almoço e janta, por lanches rápidos. Não coma em frente à televisão. Essas são algumas ações que você deve evitar para que você tenha uma qualidade melhor de sono. Em relação ao café, muitas pessoas têm essa questão, nossa, mas café tira o meu sono e tal. Quais cuidados você tem que ter? A ingestão de café é saudável, porém, cuidado com os excessos. Por exemplo, você tem que evitar o consumo de café, chá e bebidas à base de cola próximo ao horário de dormir. Caso você queira beber alguma coisa, prefira suco de frutas. Realmente sucos feitos de frutas naturais, não aquele suco de caixinha que diz que é suco, mas na verdade não é suco. É um refrigerante fantasiado de suco. Então se for para beber algo que seja sucos naturais, de frutas. Agora tem uma questão muito legal também que normalmente a gente faz durante o dia, que são os cochilos. Provavelmente, se você não toma cuidado com os cochilos que você tem no dia a dia, eles podem prejudicar inclusive o seu sono. Por quê? O ideal é que a gente não passe de 40 minutos. Então os nossos cochilos devem ser de 20 a 40 minutos. Evitar cochilar antes de dormir. E lembre-se, após você tirar o cochilo, conta 15 minutos para você realmente ter despertado e estar atento para que você possa realizar suas atividades. Normalmente quando a gente acorda após o cochilo, já não queira começar fazendo as coisas porque você está no estado de despertar. Sobre o sono era isso que eu tinha para falar com você. Que você deve realmente cuidar das suas horas de sono, que você realmente deve se atentar para a qualidade do seu sono, porque isso vai influenciar diretamente no seu emagrecimento. Quanto maior a sua qualidade de sono, mais facilidade para emagrecer você vai ter. Por conta dessa série de benefícios que eu disse que o sono tem na sua vida. Como restaurar o nosso organismo, conservar a nossa energia, proteger o nosso corpo e consolidar as nossas memórias. Lembre-se, para emagrecer, durma bem. Dessa primeira parte, o que você precisa entender? Que é importante que você tenha uma alimentação saudável, que você pratique exercício físico ou atividade física, ou seja, movimentar o seu corpo, subir, descer a escada, descer um ponto antes do trabalho, limpar a casa, varrer a casa, dançar, correr, pular, nadar. O que você pode fazer nas condições atuais? O importante é você se movimentar. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde orienta que a gente pratique pelo menos 150 minutos de atividade física durante a nossa semana. A gente tem a noção da importância do sono na nossa vida e agora eu vou lançar para você o desafio 5 semanas, 5 metas e uma vida saudável. Esse desafio foi proposto pelo próprio Ministério da Saúde para a gente aplicar no ano de 2020, para a gente realmente ter uma melhora na nossa qualidade de vida. Vamos à semana 1.
A meta da semana 1 é desembale menos, descasque mais. 4 ações que você deve ter nessa semana 1. Primeiro, foque em alimentos de origem vegetal, os alimentos in natura, obtidos normalmente de plantas. Segundo, esqueça os ultraprocessados, salgadinhos de pacote, massas de bolo, tempero e macarrão instantâneo, aquelas bebidas lácteas adoçadas e aromatizadas. Esquece. Terceiro, reduzir o consumo de sal e açúcar. E se for para utilizar moderadamente nos alimentos in natura, nas frutas, nos vegetais. E quarto, beba mais água. Lembrando que 70% da composição do nosso corpo é água. Então, quanto mais água, mais saúde, mais emagrecimento. Então essas são as 4 ações da semana 1. Agora vamos para a semana 2. A meta dessa semana é colocar o seu corpo em movimento. 4 ações. Primeira, fazer as coisas a pé. Uma caminhada, por exemplo, você tem que ir a algum lugar próximo, ao invés de ir de carro, vá andando. Segundo, diminuir o tempo sentado. Se você fica muito tempo no computador ou sentado praticando alguma atividade, alguma tarefa, faça intervalos para você levantar, alongar. Uma estratégia boa é você criar motivos para isso. Por exemplo, ter que encher a sua garrafinha de água, colocar um despertador para lembrar você de levantar e fazer um alongamento. Terceiro, comece aos poucos. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde orienta que a gente faça 150 minutos de atividade física. De segunda a sexta, dá uma média de 30 minutos por dia. E aí você pode usar uma estratégia, por exemplo, de baixar um aplicativo de contador de passos, colocar uma meta aí de 8.000 passos por dia. E se puder ter alguém para fazer essas atividades com você, um amigo, uma pessoa que mora contigo, enfim. Quanto mais estímulo você tiver, mais fácil vai ser de você realmente se movimentar. E a quarta ação, escolher uma atividade que seja prazerosa, ou seja, algo que você realmente tem interesse em realizar. De preferência na companhia de um amigo, de um familiar, de uma pessoa que você gosta de estar próximo, uma dança, um esporte coletivo. Então essas são as ações da semana 2. Agora vamos para a semana 3. A meta é nada como uma boa noite de sono. Por isso que eu falei muito sobre o sono nesse vídeo, para que você entenda a importância de ter uma boa noite de sono e como isso vai afetar diretamente na sua vida saudável e no seu emagrecimento. 4 ações para você ter uma boa noite de sono. Primeiro, ter hora para dormir. Isso é importante. Lembra que o hábito é a gente repetir uma ação durante vários dias até que aquilo fique automático? Então, se você tem uma hora para dormir e respeita ela constantemente numa sequência de dias, aquilo vai se tornar um hábito e você vai começar a ter um horário sempre para dormir. Ou seja, o seu corpo vai entrar nesse ritmo, daquele horário que você definiu para ir deitar. Segundo, crie um ritual. Vai desacelerando o seu corpo próximo ao horário de você ir dormir, relaxando, pensando em coisas boas. Preparar um ambiente que seja calmo, vestir a roupa que seja mais confortável. Terceiro, fuja da luminosidade. Apague as luzes, desliga o celular, computador, televisão. E quarto, nada de distrações. Esqueça os assuntos do trabalho, esqueça os problemas, esqueça as pendências, mente relaxada para que você possa ter uma boa noite de sono. E agora vamos para a semana 4. A meta é menos online e mais ao vivo, ou seja, menos online e mais offline. Faça um detox, um dia sem rede social. Primeira ação. Isso vai ser extremamente essencial para você identificar como a rede social influencia na sua rotina diária e como ela afeta a sua mente. 2. Limitar o uso dos aparelhos. Que você tenha um horário para utilizar, porque senão, sem perceber, você fica horas e horas conectado. E focar o tempo que você não está conectado em coisas legais, como meditação, leitura, fazer um curso, assistir um filme, uma série, conversar. Terceiro, marque encontro olho no olho. Ficar um pouco menos nos grupos e conversas e olhar para a pessoa, sentir as reações, ouvir a voz. E quarto, reencontre amigos, familiares, pessoas que tiveram influência na sua vida, que de repente, por algum motivo ou outro, você perdeu o contato. Faça uma ligação, marque uma videoconferência, entre em contato com essa pessoa. E agora vamos para a semana 5. E a meta dessa semana é mente sã, corpo são. Primeira ação, colocar tudo no papel. Seus planos, metas, objetivos, sonhos. Segunda ação, novo destino, aquilo que você não precisa. Limpar suas gavetas, armários e doar para quem realmente precisa. Libere espaço. Dê espaço para o novo. Não só em relação ao material, mas para novos pensamentos, novas ações, novas atitudes. Terceiro, faça meditação. E isso eu falo com você com propriedade. É uma prática que eu tenho com frequência, que eu venho adotando nas últimas semanas e que tem feito total diferença no meu dia a dia. Porque você começa a focar no presente, deixar um pouco de pensar no futuro e no passado e focar aqui, no agora, na sua respiração. Vamos fazer uma experiência simples aqui agora? Respirar 3 vezes e foca e concentra na sua respiração.
fica tudo mais calmo. Se para você isso é difícil, é porque você ainda não adotou esse hábito. Mas comece. O fato de você focar 5, 10 minutos única e exclusivamente no seu corpo, na sua respiração. O nosso corpo e a nossa mente vão se comunicar, vão se conectar. E por último, quarta ação, tem um hobby. O que você realmente gosta? De desenhar, de pintar, de dançar, de escrever, de cantar. Tem esse hobby porque você tem um motivo maior para fazer as coisas. Então essas são as 5 metas e 5 semanas que você vai criar para que você possa realmente ter uma vida mais saudável. Lembrando então, semana 1, desembale menos, descasque mais. Semana 2, corpo em movimento, coloque o seu corpo para se movimentar. Semana 3, nada como uma boa noite de sono, aprenda a dormir melhor. Semana 4, menos online, mais offline. E semana 5, mente sã, corpo são. Então são essas 5 semanas e essas 5 metas que você tem para de fato ter uma vida mais saudável. E relembrando tudo o que foi falado nesse vídeo, os 3 pilares de uma vida saudável: alimentação, prática de exercício físico, sono. Lembrando da importância de uma boa noite de sono, dos benefícios que dormir bem vai trazer para sua vida, em relação ao emagrecimento, em relação à saúde, em relação à qualidade de vida. Lembre das funções do sono, de reparação, de consolidar a nossa memória, de conservar a nossa energia, de restaurar as nossas forças, o nosso corpo, digerir aquilo que a gente comeu durante o dia. E lembre das ações que você precisa evitar, por exemplo, como ficar longos períodos na frente da televisão, do computador, antes de dormir, de fazer cochilos longos, acima de 40 minutos. Todas essas ações que você deve evitar para que você tenha uma boa qualidade de sono. E por último, o desafio de 5 semanas, ações simples, mas que farão grande diferença na sua semana e na sua vida. Então esse é o vídeo de hoje, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo disponibilizado comigo, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo.